Você já parou para se perguntar por que apenas uma pequena fração da humanidade realmente alcança uma vida de realização, clareza e sucesso, enquanto a maioria passa a existência inteira lutando, tentando, sobrevivendo, mas nunca sentindo que chegou ao lugar certo? Essa pergunta não é nova. Ela acompanha a humanidade desde que o ser humano começou a refletir sobre si mesmo. Filósofos tentaram respondê-la, cientistas tentaram medi-la, religiões tentaram explicá-la, e tradições espirituais antigas decidiram observá-la em silêncio. O que separa uma pessoa comum de alguém verdadeiramente extraordinário não é sorte. Também não é apenas inteligência, e definitivamente não é apenas esforço físico ou trabalho duro. A diferença real está em algo muito mais sutil, e exatamente por isso, muito mais poderoso. Ela está no estado mental em que uma pessoa encerra o seu dia. Existe um momento específico todas as noites que passa despercebido pela maioria das pessoas. Um momento silencioso, invisível, quase banal, mas que do ponto de vista da mente é absolutamente decisivo. Esse momento é o instante imediatamente anterior ao sono. A maioria das pessoas acredita que esse momento serve apenas para desligar o corpo. Mas, do ponto de vista da neurociência, da psicologia profunda e da parapsicologia, esse momento não desliga nada. Ele ativa. O que você vai ouvir agora não é motivação emocional, não é pensamento positivo superficial e não é uma promessa vazia de transformação rápida. É um conhecimento profundo, estudado hoje pela neurociência moderna e preservado há milhares de anos por tradições que compreendiam a mente humana com uma precisão que só agora começamos a alcançar. Esse conhecimento sempre foi tratado com cuidado, não porque fosse místico demais, mas porque funciona mesmo quando a pessoa não acredita. Antes de continuar, eu quero que você imagine uma cena simples. Imagine uma pessoa comum, alguém que acreditou em um sonho, que trabalhou duro, que sacrificou noites, conforto, segurança e estabilidade. Alguém que fez tudo o que lhe disseram que era necessário fazer, e mesmo assim, falhou. Essa pessoa se deita à noite, olha para o teto e começa a rever mentalmente cada decisão que tomou, cada escolha, cada erro que acredita ter cometido. Os olhos ficam úmidos, mas ela não chora. Não porque não dói, mas porque sente que precisa ser forte. Por dentro, porém, existe um esgotamento silencioso, uma sensação de que algo está errado, mas sem saber exatamente o que. Se você já viveu esse momento, então você entende algo fundamental. O problema não está apenas no que você faz durante o dia. Ele está no que você ensina ao seu cérebro durante a noite. Na neurociência moderna, isso é chamado de programação do sono, um período em que o subconsciente se torna extremamente receptivo a comandos, imagens e emoções. Na tradição antiga da Índia, esse mesmo estado era conhecido como Yoga Nidra e também como a prática da sadhana dos sonhos. Não se trata de coincidência. Grandes inventores como Thomas Edison perceberam intuitivamente que existia algo especial naquele limiar entre estar acordado e dormir. Edison costumava cochilar segurando um objeto na mão. Quando o corpo relaxava demais, o objeto caía e ele despertava. Ele fazia isso porque sabia que naquele instante específico, a mente lógica se aquietava e uma inteligência mais profunda assumia o controle. Mas muito antes da ciência moderna perceber isso, as tradições antigas já haviam mapeado esses estados com precisão impressionante. Hoje, no mundo moderno, nós esquecemos completamente esse conhecimento. Antes de dormir, a maioria das pessoas expõe a mente a um excesso de estímulos, notícias negativas, comparações sociais, ansiedade, medo, ruído constante. E então, sem perceber, levam esse estado mental direto para o subconsciente. Depois, acordam pela manhã se perguntando por que a vida parece pesada, por que as decisões são confusas,
Por que as mesmas situações se repetem? Aqui está um princípio fundamental que poucos compreendem. Os últimos minutos antes de dormir determinam o conteúdo do seu subconsciente. E o subconsciente governa suas decisões, suas percepções e suas reações. Em outras palavras, ele governa o seu futuro. Durante o estado de vigília, o cérebro humano opera predominantemente em ondas beta. Esse é o estado associado à lógica, julgamento, análise e sobrevivência. À medida que o corpo começa a relaxar, o cérebro transita para ondas alfa e, pouco antes do sono profundo, entra nas ondas teta. Esse limiar é conhecido na ciência como estado hipnagógico. É nesse ponto que a censura do consciente enfraquece, as defesas caem e o subconsciente se torna acessível. É exatamente por isso que ideias profundas, insights inesperados e soluções criativas surgem nesse estado. As tradições antigas descreveram esses estados de consciência com extrema precisão. No Mandukya Upanishad, por exemplo, são descritos 4 estados fundamentais: vigília, sonho, sono profundo e o estado transcendental. O que hoje se popularizou como lei da atração sempre foi conhecido nesses sistemas como ciência da intenção. Todo o universo opera por vibração, e cada pensamento humano emite uma frequência específica. Dormir sustentando um pensamento, uma pergunta ou uma intenção é como pressionar o botão Enter da mente. O processamento começa imediatamente. Civilizações antigas sabiam disso. No Egito Antigo, existiam templos dedicados exclusivamente ao sono. Na Grécia, rituais eram realizados para receber respostas através dos sonhos. O sono nunca foi visto apenas como descanso do corpo. Ele sempre foi compreendido como acesso à inteligência profunda. Você pode estudar, trabalhar e planejar durante o dia inteiro. Mas se alimentar o subconsciente com medo durante a noite, você sabota o próprio progresso sem perceber. Agora, preste atenção com calma. A técnica que vou descrever é simples, mas simplicidade não significa superficialidade. Ela exige precisão, presença e sinceridade interna. Antes de dormir, deite-se confortavelmente. Permita que o corpo relaxe de forma consciente. Relaxe os ombros, a mandíbula, a respiração. Feche os olhos e observe o ar entrando e saindo, sem tentar controlar nada. Quando a mente estiver mais tranquila, formule apenas uma pergunta real, algo que verdadeiramente importa para você. Não tente respondê-la. Não racionalize, não construa cenários mentais. Apenas plante a pergunta, como uma semente, e durma. A mente humana não ignora questões em aberto. Durante a noite, ela trabalha silenciosamente. Ela reorganiza memórias, cria novas conexões, acessa padrões antigos que estavam fora da consciência. As respostas podem surgir em sonhos, ou como uma clareza súbita ao despertar, ou ainda através de uma conversa aparentemente comum no dia seguinte. Isso não é milagre, é funcionamento natural da consciência. Mas existe um ponto crucial. Essa prática exige confiança genuína, não uma fé cega, mas uma disposição interna de não controlar o resultado. Como uma criança que faz uma pergunta sem medo da resposta. Essa confiança é chamada nas tradições antigas de Shraddha. Você não é apenas um corpo reagindo ao mundo. Você é consciência moldando a experiência. E consciência responde à intenção correta. Hoje à noite, reduza o ruído externo. Afaste-se das distrações. Permita-se alguns minutos de silêncio verdadeiro. Plante sua pergunta e confie no processo. Esses minutos silenciosos, repetidos noite após noite, não apenas mudam pensamentos.
eles mudam direção. Isso não é um hábito comum, é uma prática consciente. E quando feita com constância, ela transforma. E existe algo ainda mais profundo que precisa ser compreendido. Quando você repete esse processo noite após noite, algo começa a acontecer, de forma quase imperceptível no início, mas absolutamente transformador com o tempo. O seu cérebro passa a reconhecer o momento antes do sono como um ritual, não apenas como cansaço. E o cérebro aprende por repetição. Aos poucos, o subconsciente entende que aquele instante não é aleatório, é um espaço de comunicação, um espaço de reorganização, um espaço de alinhamento interno. Nesse ponto, muitas pessoas começam a relatar algo curioso. Elas não apenas recebem respostas, elas começam a mudar as perguntas. Questões confusas e ansiosas dão lugar a perguntas mais claras, mais maduras, mais conectadas com aquilo que realmente importa. Isso acontece porque o subconsciente não trabalha apenas para resolver problemas externos. Ele trabalha, sobretudo, para restaurar coerência interna. Quando existe coerência entre pensamento, emoção e intenção, o comportamento muda naturalmente. As decisões passam a exigir menos esforço, as escolhas se tornam mais simples, e aquilo que antes parecia uma luta constante começa a fluir com menos resistência. Esse é um dos pontos mais mal compreendidos sobre transformação pessoal. As pessoas acreditam que mudar a vida exige força constante, disciplina extrema e controle rígido. Mas do ponto de vista da mente profunda, mudança real acontece quando o conflito interno diminui. E o conflito interno, na maioria das vezes, é alimentado à noite.